Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por mais essa manhã na Tua presença, já clamando a Ti, Senhor, que abençoe nosso dia, nossa casa, nosso trabalho. Obrigada, meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. As leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira leitura está em Gênesis 41, do 55 ao 57, 42, do 5 ao 7, do 17 ao 24. O Salmo é o 32, entre parênteses, 33, e o Evangelho está em Mateus 10, de 1 a 7. E o Espírito Santo, de forma generosa, nos toca hoje. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, é encontrar Jesus no Antigo Testamento. Eu gosto muito de fazer isso. E Deus, Ele revela. E o Espírito Santo hoje nos toca que Jesus é o alimento que sacia a nossa fome. As leituras de hoje vão falar de fome e de alimento. As leituras de hoje vão falar de unidade e de escolha. Vão nos falar também de sermos como Cristo. A primeira leitura, ela está ali naquele contexto da vida de José, aí já dando um salto lá para o Egito, né? A gente estava ali até ontem, naquele momento em que Jacó ia ao encontro do seu irmão, e muita coisa aconteceu ali, da leitura de ontem até essa de hoje. Então, já falando sobre a vida de José, filho de Jacó. José, então, já tinha passado por tudo que ele passou com a inveja dos irmãos, né? E o sofrimento de Jacó, porque José era um filho muito amado. E então, já estamos naquele momento em que os soldados do Egito encontraram José no buraco, na vala, e levaram, José foi preso. E José, então, ele interpretou um sonho do faraó. Interpretando esse sonho, ele ganhou um lugar de destaque ao lado do faraó, né? Então, vamos começar a pensar, né, que quando a gente traz um entendimento correto, nós estamos do lado daquele que é grande. Então, o entendimento correto vai nos trazer para o lado de Deus. E isso é importante para nós. E aí, então, estamos no momento em que, na interpretação do sonho, existiria 7 anos de muita abundância, até redundante falar, né? Mas de grande abundância, e depois 7 anos de muita escassez. E o faraó acreditou em José, confiou nele e permitiu que José tomasse as providências para passar por esse período. Então estamos ali naquele momento da fome, dos 7 anos da fome, que veio inclusive para o Egito, né? Só que José, ele tinha providenciado, olha só, né? Ele tinha ali uma promessa, e ele tinha providenciado. Para os momentos difíceis e de escassez, Deus nos prepara com a providência. Às vezes nós não sabemos utilizar os recursos que Deus nos dá, mas Ele nos prepara para o período de escassez. Nos prepara espiritualmente. Quando a gente lê na palavra, Senhor, aumenta a minha fé, a gente está dizendo, me prepara para o período difícil. Foi isso que aconteceu ali, estava acontecendo naquele momento. Então, toda a terra ia até o Egito para comprar o trigo, que já não tinha. E olha só, quando o mundo vai ao Egito buscar alimento, o que o faraó fala? Procura José e fazei tudo o que ele disser. Nós escutamos isso com Nossa Senhora nas bodas de Caná, dizendo aqueles que
que cuidavam ali do vinho que acabou. Fazei tudo o que ele disser, porque ele é o dono da providência. Ele é o dono da providência. José ali prefigura Jesus porque era o dono da providência. Então, quando o faraó fala, ele fazei tudo o que ele disser, a gente tem a clareza de que o Antigo Testamento, ele já nos anunciou a vinda de Jesus, porque Maria fala, fazei tudo o que ele disser. Porque ele é o ungido, ele é o ungido. Que bonito. Então, neste momento, os irmãos de José, eles vão também ao Egito, né? Mandados por Jacó, eles também vão ao Egito, mas Jacó não deixa levar o filho mais novo. Ele, então, fica, os irmãos vão, José reconhece os irmãos e José traz eles para si. Olha que momento bonito, né? Em que Deus nos inspira a acolher, a acolher, olha só, né? Quando Jesus fala, se te baterem numa face, dê a outra. Ali com José foi batido por aqueles irmãos. E ele então estava trazendo os irmãos para perto dele, dando a eles ali a oportunidade de que o perdão acontecesse, não só para os irmãos como para ele, para não carregarmos essa dor que muitas vezes carregamos por tanto tempo. Então, José mandou que prendesse eles, não por punição, mas ali a gente vê que existia uma intenção de unidade, porque depois de ao terceiro dia, ele liberta os irmãos ficando só um e pede que eles voltem até a casa deles para trazer o irmão mais novo. E aí olha que bonito, ao terceiro dia ele liberta. Ele liberta não para que fugissem, mas para que voltassem e formassem com José uma unidade de 12. Porque os filhos de Jacó, que ali já era Israel, eles são as tribos de Deus que vão ir pelo mundo. Prefigurando aí Jesus na escolha dos 12, e que no Evangelho eles vão falar ide. Jesus vai falar ide. Os 12 não pode quebrar essa unidade. José está nos mostrando aqui isso que Jesus disse claramente lá na frente. Os 12 eu escolhi. E Deus escolheu os 12 filhos de Israel para que pudesse então disseminar sua igreja, né? Então, ele é muito bonito. E quando isso acontece, gente, olha que lindo, né? José se afasta e chora. E não foi isso que Jesus fez por nós, para nos libertar? Jesus se recolheu, pediu que outros vigiassem, né? Mas ele se recolheu e ele sofreu. Ele chorou por nós. Essa passagem que fala que José se recolhe e chora, ele está ali prefigurando Jesus, trazendo antes a figura do que iria acontecer. Jesus também se afastou, mas se afastou não para se isolar, mas para se encontrar com Deus, porque era um momento de profundo perdão, de profunda reflexão. E ele chorou, como Jesus também chorou e sofreu por nós. Então, José nos dá uma lição de que devemos buscar o perdão e não vingança, e não imaturidade, e não coração duro. Que lindo,
Que lindo. O Salmo vai nos dizer, então, da bondade da providência divina, a bondade da providência divina, sim. Que ali eles estavam passando por um período de escassez, mas estavam experimentando a bondade da providência que Deus dá. Exultai no Senhor os justos, cantai um cântico novo. Um cântico novo. Cantemos na nossa vida, meu irmão, minha irmã, um cântico novo. E o Evangelho, claro, ele vai falar do Evangelho. O Evangelho é quando Jesus escolhe os 12. Jesus escolhe. Reuniu os 12 e ali a Bíblia vai nos enumerar esses 12. É um número de unidade. E ele vai nomear esses 12 e ele começa por Pedro. O primeiro é Pedro. O primeiro é Pedro. Nosso primeiro Papa. Nossa cadeira eterna na igreja. A cadeira de Pedro. Hoje ocupada por nosso Pedro. O Papa Leão XIV. Essa é a sucessão de Pedro. Se Jesus queria uma unidade confirmada lá no Antigo Testamento com os 12, não poderia ser diferente. Tanto que, quando Judas trai, assim que foi possível, os 12 se reuniram e escolheram, o Espírito Santo apontou Matias para ocupar este lugar, porque não é um lugar de pessoas, é um lugar de providência e de unidade. E não podia ficar faltando. Então, Jesus escolhe os 12, lhes dá o poder de expulsar demônios e de curar doentes. Um pouquinho antes no Evangelho vai dizer que Jesus expulsou demônios e curou. E aí depois ele fala aqui, ele deu a eles o poder de expulsar demônios e de curar doentes. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está nos pedindo para sermos sua imagem e semelhança. De sermos Ctrl+C, Ctrl+V dele. Não foram homens que disseram isso, mas o próprio Jesus. E ele enviou os 12 em missão. Mas a recomendação principal que Jesus deu e fica para nós hoje, para mim, toca muito meu coração, a missão que Jesus dá. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide primeiro as ovelhas perdidas da nossa casa. Claro que Jesus depois, ele ia trazer para todos nós, mas primeiro precisamos ser presença de Jesus na nossa casa. Meu Deus, como isso é tocante. Jesus faz isso e dá a eles a autoridade. Hoje Jesus também nos dá autoridade. Ele também fala para nós, vai primeiro na sua casa falar de mim. Interceder. Os discípulos estavam ali, em nome de Jesus, expulsando demônios e curando. Glória a Deus, que palavra bonita. Como está hoje nossa unidade na igreja? José não foi vaidoso, nem vingativo. Será que hoje as nossas atitudes junto dos nossos, elas estão nos afastando ou estão buscando a unidade? Vamos pensar sobre isso, porque essas leituras nos diz que Jesus é o alimento que nos sacia. O pão que ali era vivido num momento de escassez no Egito, José tinha para providenciar. Jesus hoje tem para nos providenciar o pão que nos alimenta e sacia nossa fome. Porque nossa fome não é do mundo, nossa fome é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. José não deixou de temer a Deus, de crer em Deus e louvar a Deus, porque passou por dificuldades. Vamos nós hoje seguirmos o exemplo de José, porque José, ele nos aponta para Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.